Eu peço aos companheiros que acompanham a live, às lideranças, a todo mundo, que, em primeiro lugar, quando nós formos falar com os gestores a respeito de gratificação, inicialmente a gente já coloque que é a gratificação com recurso do Previne e não a gratificação do Previne, porque tem se cometido esse equívoco a nível de reuniões, inclusive quando se aborda alguns companheiros e as pessoas começam a dizer: eu quero o meu Previne, eu quero o meu Previne, eu quero a gratificação do Previne. E na verdade, o Previne, eu costumo dizer numa língua, até como o assessor jurídico da Conax diz, sem juridiquês fica melhor que a categoria entende, de fato. O Previne é um bolo, e dentro do bolo tem os ingredientes. Da mesma forma, o Previne é o bolo de financiamento, e dentro dele nós temos o pagamento por a captação ponderada, né, que é um outro recurso, temos o pagamento por desempenho, e temos o incentivo para as ações estratégicas. De onde é que nós estamos defendendo que se retire uma fatia de dentro do componente do Previne, que é o desempenho, para gratificar os profissionais com incentivo de desempenho individual? É justamente do segundo componente, do incentivo por desempenho APS, porque este recurso é o antigo PEMAC. Com a nova formatação do financiamento, e aí eu me lembro aqui de uma frase dita pelo então ministro da Saúde, Mandetta, numa reunião que tivemos com ele em Brasília, onde ele disse: vou instituir a Secretaria de Atenção Primária e vou modificar a forma de financiamento. Os municípios receberão recursos de acordo com o que me entregarem. Se eles cumprirem suas metas, cumprirem com suas obrigações, 100%. Se não cumprir, aí vai para as penalidades. E isso se concretizou com o Previne Brasil. O antigo PEMAC, que anteriormente havíamos conseguido uma gratificação por desempenho com recurso do antigo PEMAC, Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade da Atenção Básica, era porque o programa foi criado prevendo que os municípios eram obrigados a atingir os indicadores e que existiam os atores da equipe obrigados a assinar uma ata se comprometendo com o atingimento desses indicadores e, consequentemente, receber o recurso. O Ministério repassar o recurso ao município. E aí nós levamos a discussão para as prefeituras do Rio Grande do Norte desde 2012, que não adiantaria o município aderir ao programa PEMAC, porque não ia receber esse recurso se não estimulasse os profissionais, porque os indicadores precisariam ser atingidos. Teve gestor, Hilda, que disse: mas vocês já ganham para trabalhar, vocês já recebem o salário de vocês para trabalhar, as atribuições de vocês não mudou nada. E aí a gente diz para o gestor, e diz hoje com o incentivo por desempenho do Previne: vocês também já recebem recurso federal para entregar tudo prontinho, e nem por isso abrem mão dos extras, abrem mão dos plus, dos incentivos. Então não adiantava criar o PEMAC sem gratificar os profissionais. Da mesma forma, e vai ser um tiro no pé dos gestores não gratificar os seus servidores, os seus atores responsáveis pelo atingimento dos indicadores preconizados pela portaria 3222 do Ministério da Saúde, porque automaticamente vai haver um desestímulo. E aí vem o histórico do anterior ao incentivo por desempenho do Previne, que nós estamos defendendo, e anterior ao Previne. O recurso do PEMAC, que o último recurso definido por portaria foi o recurso com base na avaliação do terceiro ciclo, garantiu, com a vigência do Previne Brasil, duas coisas que poucos pararam para estudar, entender e defender. As cidades que, com a nova formatação do financiamento, tiveram decréscimo financeiros, elas foram incluídas num rol da portaria 172 do Ministério da Saúde, que elencou o rol de cidades que tiveram decréscimos e que, portanto, continuariam recebendo o recurso como incentivo por desempenho e transição. E as outras cidades que não tiveram decréscimo, mas positivas, ficaram garantidos recursos sem ser transição, já incentivo por desempenho APS. As cidades positivas, até o mês de agosto de 2020, ficou garantido o repasse do mesmo valor que foi estabelecido com a avaliação do terceiro ciclo do antigo PEMAC. Já as cidades negativas, ficou garantido o repasse do mesmo valor do antigo
PEMAC do terceiro ciclo até dezembro do ano passado. Porém, o Ministério da Saúde deu um golpe quando baixou uma portaria reduzindo os valores. Eu tive as cidades negativas garantido receber os recursos do antigo PEMAC, porém reduzidos, porque foi baixada a nova portaria reduzindo os valores. E aí as cidades positivas e negativas. As cidades positivas já tiveram que criar uma nova lei para continuar pagando essa gratificação, porém com o nome de incentivo por desempenho, já a partir de agosto. E as cidades negativas teriam que ter feito suas leis a partir de janeiro desse ano. E aí é onde entra a discussão da lei. Por que eu tenho que criar uma lei? Por que é possível criar uma lei? Como é que eu vou gratificar os profissionais das equipes, né, que são obrigadas a atingir os indicadores? Porque se eu não crio a lei para premiar esses profissionais, quando for revogada a portaria, se ela não for atualizada, né, porque as cidades que a partir de janeiro eram positivas ou eram negativas no ano passado, pela nova formatação para receber o recurso do incentivo por desempenho, teriam que ter sido avaliadas. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 definiria o valor para todas as cidades do Brasil do incentivo por desempenho APS. E aí, o que é que o Ministério da Saúde fez? Baixou a portaria estabelecendo que até o mês de agosto desse ano fica garantido o repasse do incentivo por desempenho integral no valor que foi definido no ano passado de 3.225 para a maioria das equipes, considerando o atingimento dos indicadores que são exigidos em virtude da pandemia. Eu tenho os indicadores, mesmo que não atingidos, para que todo mundo entenda, eu tenho eles como atingidos até agosto. Porém, se essa portaria não for prorrogada, quando chegar no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, o valor do incentivo por desempenho das prefeituras será com base na avaliação de desempenho do quadrimestre anterior. E assim sucessivamente. Então eu preciso criar uma lei que premie quem merece, que premie os atores que efetivamente estarão imbuídos no atingimento desses indicadores preconizados para o recebimento deste recurso, e precisa que seja uma lei justa, mas que também seja uma lei que dê condições ao município de avaliar a nível local cada profissional. Por quê? Porque a portaria do Ministério da Saúde, ela cria os indicadores genéricos. Ela não pode interferir na administração dos municípios. Quem tem o direito de avaliar o seu servidor, o desempenho do seu servidor, é o patrão dele, é a prefeitura, é o empregador. Por que o Ministério da Saúde não pode avaliar? Separação de poderes. Por que a avaliação que o Ministério da Saúde faz nos indicadores eletrônicos não é a avaliação do servidor, e sim do serviço? Por todas essas razões. Então eu tenho que ter uma lei justa. E a lei justa, Hilda, que a gente tem disponibilizado para os gestores e já tornou lei aqui em vários municípios do Rio Grande do Norte, é que cria um incentivo por desempenho individual, né, a nível local, que beneficia os atores que são responsáveis pelo atingimento dos indicadores, né? Eu não tenho como contemplar atores que não são responsáveis pelos indicadores, né? Então a proposta é criar um incentivo por desempenho individual variável. Por que variável? Variável porque não é fixo o recurso do Ministério. Variável porque se o servidor vai ser avaliado, ele pode diminuir a fatia que ele vai receber. E aí a gente tem um formato de proposta que é gratificar os membros da equipe, né, os atores envolvidos, e aí não adianta eu querer incrementar quem é que vai receber, quem são esses atores que Cosmo fala, porque esses atores estão definidos na formação da equipe, lá na Política Nacional da Atenção Básica. Então não é o gestor que define a formação da equipe, não é o sindicato, não é a confederação, é a política nacional. E a política nacional diz: uma equipe de estratégia de saúde da família é formada por tais atores. Consequentemente, estes atores é que serão responsáveis pelo atingimento dos indicadores exigidos para o recebimento do Previne Brasil. Então, tem uma avaliação nacional e vou ter avaliação local. A nossa
proposta que seja criada nos municípios uma lei que garanta o pagamento pelos dias efetivamente trabalhados, porque muitos municípios incrementam as suas leis e colocam: se eu tiver de licença, eu perco; se eu tiver de férias, eu perco; se eu tiver com afastamento não remunerado, eu perco; se eu botei um atestado, eu perco; se eu faltar tantas reuniões, eu perco. Eu não preciso de nada disso. É uma vantagem tida no direito com prolabore faciente. Eu tenho que estar trabalhando para receber. Então, basta botar um único artigo: será pelos dias efetivamente trabalhados, e também em caso de atestado de até 15 dias, porque está em consonância com a legislação previdenciária. Eu não preciso botar mais nenhum incremento. Eu já vou ter como avaliar essa folha, quem faltou, quem botou atestado, o percentual que a gente tem defendido, pelo menos até agosto, e é justo que seja, é que seja 100% do que o município está recebendo. O município está recebendo 3.225 por equipe, para atingir todos esses indicadores que estão dispensados até agosto, se a portaria não for prorrogada. Então, até agosto, como está garantido esse valor fixo, independentemente de avaliação, a gente tem defendido que até agosto seja pago 100% como gratificação aos profissionais, como incentivo por desempenho individual. E de forma igualitária. Por que de forma igualitária? Porque muitos gestores, na época da criação da lei do PEMAC, estabeleceram suas leis a nível de município como na ótica de um plano de cargos. Quem é nível superior, recebe mais. Quem é nível médio, recebe mais ou menos. E quem é elementar, recebe uma mixaria. Está errado. Estava errado na época do PEMAC e está errado agora principalmente, porque não existe equipe. É o somatório do conjunto de esforços dessa equipe que vai definir quanto o município vai receber. Então, eu não posso ter servidor desestimulado. A divisão igualitária, 100% pelo menos até agosto. Passou agosto, não prorrogou a portaria, vai ter avaliação, melhorou o valor. Aí eu sento e discuto com o gestor para ficar uma reserva para o município investir. E não adianta vir nos dizer que precisa de recursos para investimento, porque quando o programa PEMAC foi criado, o município recebeu antecipadamente uma bolada para equipar as unidades. Quando foi aderir e inscrever as equipes, que as equipes foram bem avaliadas, já recebeu outra bolada mensal. Então não venha me dizer que essa mixaria que está vindo agora, que é muito pouco, eu ainda quero ficar com a parte para custeio, porque infelizmente só vai desestimular os profissionais e vai terminar aqui, quando essa portaria que dispensa o atingimento dos indicadores, ela for revogada e de fato passasse a exigir as metas, né, a avaliação quadrimestral que o Previne Brasil estabelece, aí o município é quem vai ser penalizado, porque o recurso não vai vir. E aí a lei precisa também, divisão igualitária de 100%, precisa que quando o servidor for avaliado, se ele não atingiu as suas metas, a fatia dele não volte para a gestão, ele se incorpore à equipe que ele faz parte. Por que isso? Porque se alguém é relapso, a equipe dá conta do recado. A equipe termina dando suporte ao serviço deficitário daquele mau servidor. Então é justo eu premiar quem merece. E aí eu digo, qual time que recebe medalha se não estiver jogando? Qual jogador que recebe medalha se pelo menos não estiver no time, pelo menos no banco de reserva? Então como é que eu vou pagar uma cair outra vez, vocês não se preocupem, retornaremos em um minutinho. Tudo bem, Hilda, tomara que não caia. E aí eu tenho a garantia de que se o servidor for mal avaliado, ele perdeu a gratificação dele para os demais colegas da equipe que ele faz parte. A divisão por equipe e não do global, porque no PEMAC tinha esse problema. A prefeitura tinha 10 equipes, 8 atingiram nota boa, 2 equipes foram mal avaliadas. Aí eu pegava o bolo e dividia em partes iguais. Aquele servidor que foi mal avaliado recebia igual ao que foi bem avaliado. No incentivo por desempenho não vai se permitir isso, nem a nível de ministério e nem se pode permitir a nível local, porque desestimula, vai fazer o incentivo por desempenho do Previne fracassar. Porque se o servidor for mal avaliado, em virtude do não atingimento das metas da equipe, o recurso não vai vir quando essa portaria for cessada. Então eu preciso da divisão igualitária, que o servidor quando perde volta para os demais servidores. Eu preciso da formação de uma comissão paritária que avalie o relatório de metas
eu vou ter a gestão que discricionariamente vai fazer as suas metas, né? Vai emitir um relatório de metas de Cosmo, de Maria, de José, e vai dizer que Cosmo perdeu a gratificação. Mas antes de cortar a gratificação de Cosmo, eu vou submeter esse relatório a essa comissão, que é formada 50% na nossa proposta pelos interessados, indicados pelos respectivos sindicatos, que são os atores que são envolvidos no recebimento, e 50% pela gestão. Eu vou ter uma avaliação neutra, eu vou evitar perseguição, eu vou evitar que o mau servidor que perdeu sua gratificação para os demais não diga que foi perseguição política. E aí eu tenho um projeto de lei voltado para a meritocracia, premiar quem merece e tirar de quem não merece para premiar aqueles que deram conta do recado. Feito isso, nós temos alguns artigos que estabelecem que não se incorpora as vantagens para nenhum efeito, que a gratificação só se perdura enquanto existir recurso federal, que se porventura o recurso for suspenso por parte do Ministério, a gratificação é suspensa até que se volta a repassar o recurso. Colocamos um artigo que não desconta para a Previdência, porque é uma vantagem transitória. Já temos feito esse convencimento a nível de Rio Grande do Norte em vários municípios, para não descontar encargos do INSS, né, as contribuições previdenciárias sobre essa vantagem em vários municípios. E a própria legislação previdenciária estabelece o que é vantagem transitória ou não. E agora, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, né, bateu o martelo que, em se tratando de servidor público, não pode ter desconto previdenciário sobre as vantagens transitórias. São aquelas vantagens que eu não levo para os proventos, não se somam aos proventos de aposentadoria, né? Aquelas vantagens que dependem de um quesito que não a torna definitiva, e aí que é mais transitório do que o PEMAC, o antigo PEMAC, que é mais transitório do que o incentivo por desempenho, que depende de avaliação, depende de atingimento de metas, depende de recurso federal, né? E aí venho agora para um outro aspecto da questão da justiça da lei. Se eu tenho uma lei justa, eu garanto o recebimento do recurso para o município. Consequentemente, eu vou ter os servidores estimulados economizando, porque se eu sou estimulado com um plus, eu presto um serviço com mais afinco, eu dou uma assistência melhor à minha população e, consequentemente, isso se reflete na média e na alta complexidade, porque se cuida lá na ponta e cuida bem, os municípios economizam na média e na alta complexidade. Então, eu não tenho como dizer um gestor que não crie essa gratificação. Eu não tenho, por mais ruim, né, que o ser humano seja, em dizer, não, esse recurso é para custeio e o município use para o que quer. Não é obrigado a criar. De fato, o recurso vem para o custeio, está dentro dos componentes do incentivo do Previne Brasil. Mas eu vou arriscar perder se eu não tiver os atores estimulados. Eu vou arriscar perder ou premiar quem merece e garantir um indicador maior, que eu tenho, consequentemente, outros indicadores sendo atingidos, como, por exemplo, a captação ponderada, que depende do cadastramento dos pacientes. E a atualização é um outro recurso federal que o município é quem vai ficar para custear as ações. E aí nós precisamos também esclarecer para todos os companheiros que este incentivo por desempenho, conhecido popularmente como antigo PEMAC, já teve uma tentativa de golpe em vocês que trabalham na linha de frente, lá em 2020, quando todos os secretários de saúde, de forma ordenada, disseram aos profissionais que não ia mais pagar PEMAC, que o PEMAC tinha acabado. E aí eu fiz um artigozinho no meu blog, Hilda, você andou lendo e até comentou algumas coisas, eu procurei no Google, o PEMAC não acabou, apenas mudou de nome, Cosmo Mareis, que eu faço todo um histórico e provo por A mais B que o PEMAC não tinha acabado. O que tinha mudado era o nome, mas o recurso estava assegurado até agosto e estava assegurado até dezembro para essa idade negativa. Do mesmo jeito é um incentivo por desempenho. Tem secretário de saúde Brasil afora dizendo que não pode pagar porque tem a lei do congelamento, que não pode pagar porque é uma gratificação nova, que não pode pagar porque o recurso agora mudou, é Previne Brasil e é tudo por custeio. Não. O incentivo por desempenho, que tem como pré-requisito para o seu recebimento o atingimento dos indicadores proporcionado pelos atores das equipes, que a PENAB é quem define que equipe é essa, aí eu não tenho como
fugir. Então, a recomendação que a gente dá, Hilda, que a gente vai estar discutindo, já uma proposta, a gente vai estar disponibilizando para a categoria esse projeto de lei justo nos próximos dias, né? Vamos estar dando um suporte às lideranças sindicais Brasil afora. O Rio Grande do Norte hoje tem saído na frente, porque tem um sindicato atuante que não é de rede social, não é um sindicato de rede social para estar mentindo, para estar criando factóide. É um sindicato que vai na ponta, é um sindicato que vai para a mesa, é um sindicato que vai para a negociação com o procurador, com secretários de todas as pastas, é um sindicato que atua. E aí a gente tem vários municípios que já pagam o incentivo por desempenho muito antes de 2021. Na verdade, a gente já tinha reformulado a lei do antigo PEMAC, absorvendo a nova ótica do incentivo por desempenho. Tobias, você viu que na minha fala eu coloquei muito claramente que o pagamento do incentivo fica garantido se porventura o indicador não foi atingido por motivos alheios, né? Está dentro justamente do que você disse, que em virtude da pandemia muitos indicadores não serão atingidos, jamais, isso é fato, né? E para que as pessoas entendam a questão do recurso, está estabelecido o valor do recurso do incentivo por desempenho, componente do Previne Brasil, nesta portaria, que é a portaria 2713, de 6 de outubro de 2020, que estabelece os valores. Então, não adianta achar que vem mais, que vem menos, que o gestor está ali tapeando, não, o recurso é esse. Artigo 3º, na equipe, né? 3.225, equipe de saúde da família. 2.418,75 para equipes de atenção primária, modalidade 2, 30 horas. Ou 1.612,50, né, para a equipe de atenção primária, modalidade 1, 20 horas. Então, não existe valores diferentes desse em vigor até agosto. E também, Tobias, em virtude da pandemia, foi editada uma portaria também, que é a portaria 166, de 27 de janeiro de 2020, que dispõe justamente tudo que nós estamos discutindo, ó. Dispõe excepcionalmente sobre a transferência do incentivo financeiro de custeio da atenção primária no âmbito do programa Previne Brasil. Ele estabelece justamente o repasse por 8 competências. Será feito o pagamento por desempenho equivalente ao resultado potencial de 100% de alcance de indicadores sintético final do Ministério, do município, do Distrito Federal, nas 8 competências. O que significa isso? Vai ser tido como atingido os indicadores da equipe. Todos os indicadores preconizados na portaria 3222 serão tidos como atingidos, mesmo que não tenham sido atingidos. Porém, só até agosto. Então, se eu não tenho essa portaria 166 renovada, eu corro o risco de perder por completo este recurso, se esta equipe não for estimulada, se essa equipe também não for avaliada. E a avaliação por desempenho do servidor, com a proteção na lei, que se ele não produziu porque não teve condições, foi por motivo alheio, ele não vai ter prejuízo, sinceramente, a avaliação por desempenho só mete medo às pessoas que não estarão protegidas com esse artigo e aquelas pessoas que não trabalham. A avaliação de desempenho, repito, se a lei lhe protege que você não atingindo o seu indicador por motivo alheio aos seus esforços, você vai ter medo de avaliação de desempenho. Por quê? Se você trabalha direito. É o contrário, você vai ter a oportunidade daqueles que não trabalham, o recurso vir para o bolso de quem trabalha. Então, são essas as observações finais, Hilda, a respeito disso. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!